Muito bom dia para todas e para todos. Uma alegria muito grande estarmos aqui novamente no Centro Espírita Allan Kardec, a convite da nossa irmã Gleides. Abraçamos carinhosamente a todos os frequentadores, dirigentes, trabalhadores desta casa, rogando a Jesus que em sua bondade nos envolva com a sua paz, para podermos servi-lo em paz. A todos nossa gratidão. E vamos iniciar a nossa reflexão dessa manhã, lembrando que estamos aprendendo com a doutrina espírita que há somente 3 coisas no universo: Deus, o Espírito e a matéria. Sobre a matéria, nós também estamos aprendendo que existe um elemento primitivo que dá origem a tudo o que nós conhecemos materialmente falando. Este elemento Allan Kardec denominou de fluido cósmico universal. Em sua origem, este fluido cósmico universal tem uma pureza da qual nós não fazemos a menor ideia. Não fazemos a menor ideia. E no seu lado oposto, no seu extremo, ele constitui tudo o que nós conhecemos materialmente falando, tudo que toca os nossos sentidos físicos. Então a matéria é o resultado de incontáveis, inumeráveis transformações deste elemento material primitivo chamado fluido cósmico universal. E de todas as transformações que ele realiza ou produz dentro das leis que Deus estabeleceu para o progresso de todas as coisas, ele produz algo que Kardec chamou com um nome muito parecido, que é fluido espiritual. Está lá no capítulo 14 de A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Nós, para agirmos na matéria, precisamos tomar emprestado uma porção desse fluido espiritual. Ele constitui o nosso corpo perispiritual, peri do grego é em torno de, a veste energética do espírito, digamos assim. Agora, o que tem uma coisa interessante aqui, e que é onde nós queremos chegar, é que este fluido espiritual, ele tem propriedades terapêuticas. E como nós armazenamos esse fluido espiritual em nós, é como se eu e você carregássemos uma farmacinha ambulante em nós mesmos. E a depender da nossa vontade, do nosso pensamento, do nosso desejo de ajudar as pessoas, é possível transferir parte das qualidades desse fluido espiritual para beneficiar alguém em necessidade. Se houver merecimento, se houver receptividade nesta criatura, nós podemos, segundo diz Kardec, transferir moléculas sadias do nosso corpo perispiritual para substituir moléculas enfermas na criatura que irá recebê-la, ou receber essa ação curativa. É assim que se processam as chamadas curas espirituais. Por isso que começa a ficar fácil para a gente entender por que é que Jesus tinha tanta facilidade para curar as criaturas. Naqueles quase 30 relatos de curas que os evangelhos nos trazem, ou pelo menos os textos que chegaram até nós. Jesus conseguia curar com facilidade porque ele possuía qualidades no seu corpo espiritual, dos seus fluidos, dos mais puros que haviam na terra. Possuía um perfeito entrosamento com as leis divinas, uma comunhão inseparável com o Pai,
um desejo, um amor, desejo de aliviar as dores da multidão, uma pleiade de espíritos benevolentes à sua disposição. Tudo isso favorecia e permitia com que o mestre, ao olhar para um sofredor e enxergando nele o merecimento de receber aquela cura física, porque já o espírito estava curado, o mestre fazia com que esta cura se instalasse em sua organização fisiológica. Agora, hoje, nós não temos condições de fazer o que Jesus fazia. Não temos a capacidade de realizar curas como o mestre realizava. Mas podemos, sim, reunir pessoas de boa vontade, de sentimentos nobres, de conduta moral ilibada, amantes do estudo, da disciplina e da seriedade, e podemos realizar bons trabalhos de atendimento pelo passe espírita, de atendimento fraterno, de reunião mediúnica de esclarecimento aos espíritos sofredores, de assistência espiritual, e por aí vai. Agora, é bom que se diga, o objetivo do Espiritismo não é a cura do corpo físico. Para as moléstias do corpo, temos a medicina e as chamadas ciências da saúde. O objetivo do Espiritismo é a cura do ser imortal, do espírito individualidade eterna, que precisa aprimorar-se, vencer as tendências do passado e crescer na direção do Pai Criador. Agora, voltando a Jesus, diz ou dizia o nosso venerando Caibar Schutel, que o mestre não curava as pessoas porque ele amasse a medicina ou o magnetismo. Jesus curava as pessoas porque ele exemplificava a lei de Deus através da sua atitude, não só pelas palavras. O amor a Deus e o amor ao próximo. E também porque isto servia para o Cristo como uma espécie de estratégia para a disseminação da Boa Nova. Porque a ação do Mestre ao curar aquelas criaturas sofredoras, ao atendê-las, sempre solícito, gravava em seus corações a sua missão divina. E também impregnava as almas que se envolviam com aquele processo de cura, familiares, amigos, entes queridos que estavam envolvidos com a pessoa enferma. O Mestre conseguia cativar e as criaturas viam nele alguém investido realmente de uma missão divina. Com isso, ele encontrava campo para disseminar a Boa Nova, os ensinos do Evangelho de Deus que ele vinha trazer. E pensando nisso, ocorreu-nos de fazer um estudo breve e interpretativo de uma dessas muitas curas do Evangelho, que é um relato que nós encontramos no capítulo 8º do Evangelho de Marcos, que nos fala de uma cura que Jesus produziu em uma aldeia chamada Betsaida. Um relato singelo, extremamente objetivo, de não mais que 5 versos, neste capítulo 8º, atribuído ao evangelista Marcos. Então, diz-nos o evangelista que Jesus, deixando a região de Dalmanuta de barco, chegou na aldeia de Betsaida. Chegando ali, trouxeram-lhe um cego e rogavam a Jesus que impusesse suas mãos sobre ele. O mestre, solícito, estendeu o braço para o cego e o guiou para fora da aldeia. Esta informação é interessante, nos faz pensar em como aquelas aldeias eram pequenas. A gente lê no Evangelho Cafarnaum, Betsaida, Corazim, fica imaginando cidades grandes, e eram aldeias muito pequenas. Tanto isso é verdade que quando o mestre diz: onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, aí eu estarei entre eles. Isso explica para nós como eram pequenas as comunidades. Uma comunidade com 2 pessoas, o mestre já estaria ali, agindo e atuando.
Então ele retira o cego da aldeia de Betsaida com carinho, torna-se um guia e conduz amorosamente esse irmão para fora da aldeia. Chegando lá, diz o evangelista Marcos que Jesus retirou saliva dos próprios lábios e depositou sobre os olhos do enfermo, e depois aplicou-lhe um passe magnético. Feito isso, perguntou: vês alguma coisa? E o moço respondeu: vejo os homens, mas os vejo como árvores que andam. Então Jesus aplicou-lhe um segundo passe magnético. Segundo passe. E isso é importante a gente deixar em banho-maria. E agora o moço, levantando os olhos, dizia enxergar a todos indistintamente, normalmente, sem nenhum embaraço. Feito isso, o mestre olhou para ele e disse assim: agora não entres mais na aldeia, mas vá para a tua casa. E é assim que Marcos encerra de forma singela e econômica a narrativa da cura do cego em Betsaida. Bem, esse texto, ele suscita para nós reflexões incontáveis. E isso que é gostoso no estudo do Evangelho, porque ele permite que a gente dialogue com o texto, ou melhor, que o texto converse com a gente. Porque nós somos hoje os modernos pobres e estrupiados do Evangelho. Os cegos, os surdos, os paralíticos, paralisados no pessimismo, na indiferença, na incredulidade e tantas outras dificuldades que o Cristo, com o seu amor paciente e misericordioso, está tentando curar. Então a gente começaria a interpretação despretensiosa, dentro naturalmente dos nossos limites, mas nos servindo de autores que entregam para nós a coisa praticamente mastigada só para a gente digerir, como sejam Caibar Schutel, Emmanuel, através do Chico, Amélia Rodrigues, tantos autores que se debruçaram com carinho sobre as passagens evangélicas para entregar para a gente de presente o estudo aprofundado, não literal do texto, com que a gente consegue compreender o cristianismo na sua pureza, na sua essência, que é o mais importante, a fim de que ele venha trabalhar nossos pensamentos, nossos sentimentos. Então a gente começaria pela aldeia, Betsaida, que em hebraico significa casa da pesca. Era a terra natal de alguns dos discípulos mais chegados de Jesus, Pedro, André e Filipe. Mas Betsaida tinha uma característica peculiar no dizer de nosso venerando Caibar Schutel. Betsaida era uma aldeia marcadamente incrédula, porque ali Jesus realizou a maior parte ou boa parte dos fenômenos que são relatados no Evangelho. Porém, as pessoas produziram pouquíssimos frutos de adesão ao cristianismo, de conversão ao cristianismo. Ficavam mais afetas à parte fenomenológica, mais preocupadas em ver os fenômenos, em aurir os benefícios das curas, mas não se convertiam essencialmente para a mensagem do Evangelho. Então, Betsaida tem essa característica, a incredulidade. Tanto é que quando Jesus, no final praticamente de sua missão, quando ele vai fazer aquele discurso ou aquele sermão em que ele censura as chamadas cidades impenitentes, ou seja, aquelas que não produziram frutos para o cristianismo, ele cita várias, e na lista consta Betsaida, uma cidade ou uma aldeia marcadamente incrédula. Bem, esse ponto também é importante para nós entendermos a passagem evangélica. Mas agora chama a nossa atenção a atitude dessas criaturas anônimas que trouxeram o enfermo
para Jesus. Quem são eles? O texto não menciona. Não sabemos quem são. Não se fala o nome, não se fala se eram seguidores do Cristo, não se fala se tornaram seguidores do Cristo, não sabemos de nada. São criaturas anônimas, mas uma coisa nós sabemos: elas são portadoras daquele que é o mais nobre dos sentimentos humanos, que é o amor fraterno, que trazem esse enfermo carinhosamente e solicitam a intercessão do Cristo por ele. São almas simples, humildes, portadoras desse sentimento que, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, é o único sentimento que tem poder para aliviar as misérias humanas dia a dia. É o único sentimento que tem essa força para prevenir a alma das coisas que podem prejudicar a sua pureza e a sua evolução. E nos fazem lembrar destas criaturas anônimas que ao longo da nossa vida, e quando falamos nossa vida, não estamos falando apenas nossa existência, mas essas almas anônimas que em algum momento da nossa vida, seja recente ou muito remoto, visitaram a Betsaida dos nossos corações, para nos arrancar da incredulidade e nos conduzir à espiritualidade ou à fé. Quantas almas que se perdem no curso da história não nos ajudaram um dia e não nos arrancaram da incredulidade para o caminho do bem, nos colocando no rumo do bem. Uma mãe, um tio, um tutor, um professor, um amigo, alguém que nos ajudou a abrir os olhos para as coisas do Espírito. São almas anônimas que visitaram um dia a Betsaida dos nossos corações. E isso nos estimula a fazermos o mesmo, a intercedermos amorosamente por aqueles que sofrem, que se encontram tristes, abatidos, pessimistas, sem uma perspectiva de vida, com horizontes limitados, preocupados tão somente com as coisas materiais e não percebendo que a vida é algo muito maior e transcendente. Talvez a gente não consiga resolver o problema da criatura, que está com uma perturbação espiritual, está deprimida, está com problemas de ordem mediúnica, está com tantas dificuldades. A gente não pode resolver, mas nós podemos ajudar em uma casa espírita séria, indicando um trabalho sério, trazendo a criatura até aqui, ajudando de alguma forma, entregando um livro, uma mensagem, auxiliando, ou com o nosso exemplo, porque as palavras movem, mas os exemplos arrastam, como se diz. E assim nós estaremos agindo amorosamente, intercedendo, porque esse é nosso dever cristão, de ajudar aqueles, porque um dia também fomos ajudados. Quando nós auxiliamos alguém, Deus nos levanta, porque é da lei que cada um receba segundo suas obras e seu merecimento. Mas e o moço enfermo? E este cego? Quem era? O texto também não menciona. Não ficamos sabendo o seu nome, quem era, e nem se seguiu Jesus depois disso. Aliás, se nós observarmos bem, raras são as citações do texto evangélico que mencionam o nome. Nem mesmo as parábolas de Jesus mencionam o nome dos personagens. Raríssimos. Talvez só a parábola do rico e de Lázaro que menciona os personagens. As outras não se fala. É um pai, é um filho, é um agricultor, é um pescador, é o cego, é o paralítico, é o portador de hanseníase. Não se fala o nome. Por quê? Porque nós temos que colocar o nosso nominho ali, naquele texto, porque o texto está conversando comigo e com você. E quem é esse cego? Será que era de nascença? O texto sugere que não, porque ele dizia reconhecer os homens e as árvores. Então era possível que aquela doença havia sido adquirida naquela existência mesmo. E como nós sabemos que todo o processo de cura, ele passa por 3 etapas,
que é primeiro a renovação mental, segundo a ação magnética e terceiro, ações mantenedoras da saúde, porque não adianta eu chegar aqui na casa de oração, tomar um passe, beneficiar-me dos recursos magnéticos aqui e voltar para casa e continuar fazendo as mesmas coisas que eu fazia. Se não houver uma mudança de rumo ou de paradigma, eu vou reincidir nos mesmos erros e vou necessitar da ação outra vez. Então perceba que o Cristo faz um movimento e retira ele da aldeia. O que significa isso? Esse retirar o enfermo da aldeia fala muita coisa. É possível que ali naquele ambiente de incredulidade, ele não encontrasse os elementos para a sua renovação mental. É possível que ali naquele ambiente, ele encontrasse com pessoas que o acusassem o tempo todo. Está vendo? Você ficou desse jeito por causa das coisas que fez, por causa do seu relaxamento, por causa disso, por causa daquilo. E ficava sofrendo dessas acusações. Pode ser que alimentasse um remorso que não permitia a ele dilatar a sua mente, o seu pensamento, e ficasse ali se autopunindo, se autoflagelando, como fazemos muitas vezes conosco. Então tudo isso dificultava a renovação mental, que é o primeiro passo para a melhora, já que até a renovação física, a melhora física, deita suas raízes na regeneração do espírito. Tem que começar no espírito. Então Jesus faz esse movimento e retira ele da aldeia. Chegando lá fora, Jesus aplica a ação magnética, aplica o passe e deposita saliva sobre os olhos do moço, demonstrando que aquela cura exigia uma ação bastante material. Hoje nós não podemos fazer isso, nem se deve estimular isso em nenhuma casa de oração. Só Jesus conseguia, ou só a ele cabia, essa ação de depositar saliva, porque ele retirou dos próprios lábios puríssimos os elementos que vitalizaram o aparelho óptico do rapaz. Nós não temos como fazer isso por causa de deficiências químicas, biológicas, de alimentação e etc. Mas Jesus podia. Por isso que ele retira dos próprios lábios o remédio para colocar no aparelho óptico do rapaz. E depois faz a aplicação magnética, que essa sim nós podemos fazer. O passe, que é uma transfusão de energias animalizadas do passista, combinadas com as energias sublimadas dos espíritos benevolentes, que transmitem ao enfermo sensações ou vibrações de amor e bem-estar. Isso nós podemos fazer. Então Jesus faz essa ação, que é o segundo passo, e o terceiro: não volte mais para a aldeia, mas vá para a sua casa. Ou seja, o mestre coloca o enfermo no rumo do bem, de ações mantenedoras da saúde, para que ele não voltasse a reincidir nos mesmos erros que comprometeram a sua saúde. Agora, o diálogo que o mestre tem com ele é muito interessante. Tem muitos frutos para a gente colher aqui. Na hora que ele fala assim, depois da primeira ação magnética, vês alguma coisa? E o enfermo responde, vejo homens, mas os vejo como árvores que andam. Como é interessante isso daqui, não é? Porque enxergar homens como árvores que andam, o texto está nos sugerindo não um problema ocular, mas um problema de visão espiritual. Porque tem muita gente por aí, e nós podemos nos incluir, querendo enxergar homens como árvores. Isto é, achar que todos somos uma floresta de árvores parecidas, e não é assim. Nós sabemos, e o espírita consciente o sabe mais ainda, que no lar, no trabalho, na sociedade, nós encontramos com espíritos os mais variados, heterogêneos, porque cada espírito é um mundo em si mesmo, e por isso nós precisamos respeitar a cada criatura dentro dos seus limites, do seu livre-arbítrio, das suas escolhas, das suas opções e etc.
A gente quer enxergar todo mundo como uma floresta homogênea. Eu quero que todo mundo pense com a minha cabeça. Eu quero que todo mundo goste do mesmo time que eu gosto, do mesmo candidato que eu gosto, das mesmas coisas que eu aprecio. A gente quer que os outros sejam um clone da gente. E por isso faltamos com o respeito às criaturas. Não podemos querer enxergar todo mundo como uma floresta só. Olha que coisa bonita que o texto está nos dizendo. Mas a ação do Cristo de perguntar para ele: vê alguma coisa? Você vê alguma coisa? Está dizendo do amor do Mestre pelo sofredor. O que você vê? Não precisa ver sob a minha ótica. Jesus não exige que a gente veja pela ótica dele da noite para o dia, porque a gente não vai conseguir. Não conseguiremos apreciar o mundo, as coisas que acontecem em nossa vida, com o olhar de Jesus, porque a gente precisa avançar muito para isso. Então o Mestre respeita o nosso andar evolutivo, o nosso progredir gradativo. O que você já consegue ver? É muito comum nos trabalhos de atendimento fraterno, quando a criatura chega e relata o seu problema para o atendente tem que ouvir com atenção, tem mais que ouvir que falar, na verdade. Só que há um momento importante da entrevista de atendimento fraterno, em que o atendente personaliza o problema. Isto é, ele explica para o atendido que ele é uma pessoa ativa, com capacidade para resolver os seus problemas. Porque não existe força alguma no universo que nos impeça de nos melhorarmos. Não existe força alguma no universo que nos impeça de uma comunhão com Deus. Nada. Desde que nós exercitemos a nossa boa vontade, o nosso esforço, a modificação do pensamento, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Desde que a gente faça esse movimento, o universo conspirará a nosso favor. Veja a ação do cego. Primeiro ele teve vontade de buscar ajuda. Depois ele reuniu o concurso dos amigos. E depois ele procurou Jesus na aldeia, quando o mestre estava viajando de Dalmanuta para lá. São 3 ações demonstrando a necessidade do esforço. Eu tenho que buscar, porque as coisas não vão cair do céu se eu não fizer por merecer. Porque Deus tem 1000 meios de nos ajudar, meus amigos. 1000 formas de resolver as nossas dificuldades ou nossos problemas. Mas Ele nunca vai retirar de nós a bênção do trabalho e do esforço, para que aquilo que a gente conquiste fique conosco para sempre. Que os vermes não corroem e os ladrões não roubam. É conquista nossa. Isso é amor. É amor de Deus por nós, permitindo que a gente conquiste aquilo que vai ficar conosco para sempre. Mas Ele nunca deixa de nos assistir. Agora, quando o mestre fala assim, vês alguma coisa, ele também está dando um puxãozinho no enfermo. O que você já consegue ver? Vamos lá, faça um esforço. Você tem condições de ver. O que você consegue ver? E aí o moço se esforçando, eu consigo já ver homens, parece como árvore. E Kardec, em A Gênese, vai explicar que esta fala do cego, ela é bem daqueles que estão recuperando gradativamente a visão, porque os objetos aparecem desmesuradamente maiores, muito maiores. É uma confusão inicial. Por isso que ele diz aquilo. Mas a gente percebe a preocupação de Jesus de levantá-lo. E o texto é tão bonito de Marcos, porque ele fala assim, levantando os olhos, ele dizia enxergar a todos indistintamente. Esse levantar os olhos, como é lindo isso, meus amigos. Como nós precisamos olhar as coisas de mais alto. Como Kardec diz no Evangelho segundo o Espiritismo, mudar o ponto de vista, não examinar as coisas tanto do ponto de vista terreno, mas do ponto de vista da espiritualidade. Como é bom a gente ajustar o foco nas coisas do Espírito, nas coisas transcendentes ou prioritárias. Como é bom a gente ver Deus em todas as coisas. Em geral,
o ser humano comum, diz Emmanuel, quando deita seus olhos sobre alguma coisa, ele em geral busca aquilo que possa ser uma vantagem para ele, algo que ele possa extrair alguma vantagem, em geral. Os otimistas, geralmente quando deitam os olhos sobre alguma coisa, procuram extrair dali elementos para o seu próprio aprendizado ou para a sua sabedoria ou crescimento. O espírita, em geral, deita os seus olhos para dentro. Ele procura olhar os seus problemas, as suas dificuldades, os pontos onde ele pode melhorar e nunca vê o mal enquanto o mal não apareça. Sempre busca examinar o lado bom das coisas para realizar esse processo de busca, de conexão com a espiritualidade e com a fé. Karl Barth Schutel, ao nos falar deste processo de transição, dessa confusão inicial que o cego tem de não enxergar no primeiro passe de Jesus, ele fala que isso é muito do que acontece conosco na transição da incredulidade para a fé. É mais ou menos quando você tem que reformar sua casa ou um edifício para dar um alicerce novo, uma nova estrutura ou uma nova estética. No começo, você contrata operários, arquitetos, faz todo aquele trabalho e fica uma confusão terrível de cal, cimento, pedra, tijolos, ferro. A gente olha toda aquela confusão e fala, meu Deus, não estou enxergando nada aqui. Está tudo confuso, o que vai sair disso aqui? Só que depois de concluído o processo da reforma, a gente enxerga um edifício novo, bem estruturado, com bom alicerce, com nova estética. Isto é, segundo Karl Barth Schutel, o processo da nossa transição da incredulidade para a fé. No começo há uma certa confusão, mas com o tempo nós começamos a perceber as coisas e vamos sentindo essa proximidade de Deus em nossa vida. Conta-se que havia um rei extremamente ateu. Ele não acreditava em Deus sob nenhuma hipótese. Não gostava nem da ideia que alguém chegasse para ele e dissesse que Deus existisse. Mas ele tinha um escravo que era, ao contrário, extremamente crente. Tudo que acontecia, o escravo dizia, louvado seja Deus, Deus é muito bom. E aquilo irritava o rei. Mas ele tinha um pouco de tolerância, porque o escravo era muito bom. Ele era forte, sempre solícito, e fazia a guarda pessoal do rei. Um dia, o rei, que gostava de caçar, entrou numa floresta. Ao entrar na floresta, eis que uma onça feroz veio em sua direção. E sem que o escravo pudesse mobilizar qualquer recurso para defender o rei, a onça atacou-o e abocanhou a sua mão e levou embora o dedo indicador. Do jeito que mordeu e tirou, arrancou o dedo do rei, ela fugiu. O escravo imediatamente exclamou, Deus seja louvado, Deus é muito bom que a onça foi embora. O rei deu um grito, é porque não foi com você, miserável. É o meu dedo que foi arrancado. E o rei urrava de dor. Voltaram correndo para o palácio, o rei recebeu os primeiros socorros, e assim que se restabeleceu sua situação, ele mandou que prendessem o escravo na masmorra, porque ele havia irritado muito o rei. Havia perdido o dedo indicador e ele ficava exclamando que Deus era bom, que Deus existe. O que é isso? Isso é uma afronta, eu não tolero isso. E lá foi o escravo para a masmorra. O tempo passou, algumas semanas, alguns meses, e eis que quando o rei já estava bom, resolveu novamente caçar. Entrou na floresta, numa floresta diferente, e dessa vez ele foi pego por uma tribo de índios canibais. Os índios levaram o rei para ser sacrificado. Prepararam lá um caldeirão enorme, com uma água fervente, e iam atirar o rei no caldeirão para sacrifício aos seus deuses. De repente veio o sacerdote da tribo. Eu quero examinar a oferta.
E quando o rei abriu a mão, ele viu que faltava o dedo indicador. Essa oferta eu não aceito, manda embora, quero outra. E o rei voltou para casa, para o palácio, livre, são e salvo, graças àquele dedo que havia perdido. A viagem da volta foi de muita reflexão. Será que existe uma força superior? Algo maior que nos protege, que a gente não sabe? Será que meu escravo está certo? Será que existe mesmo um Deus que está cuidando de nós, cuidando da nossa vida? Arrependeu-se. Chegando no palácio, foi direto para a masmorra. Abriu a porta e o escravo estava ali sentado. Contou-lhe toda a história, pediu desculpas. Olha, eu tenho que te pedir desculpa porque aconteceu um negócio comigo que eu não encontro explicação. Vai ver que é o seu Deus. E o escravo olhou e sorriu e disse: Deus é muito bom, louvado seja Deus. Mas alguma coisa incomodava o rei. Eu não me conformo, porque se Deus fosse realmente justo, se você me diz que existe esse Deus justo, por que Ele permitiu que você fosse preso? Você que era inocente. Como você me explica isso? Eu fui arbitrário, eu prendi você nessa masmorra por meses. Veja a sua condição, você está magro, mal se alimenta, não vê a família há tanto tempo. Não tinha culpa nenhuma e eu te sentenciei injustamente. Que Deus é este? E o escravo respondeu: Deus é muito bom. Louvado seja Deus, meu rei. Porque esse período que eu fiquei aqui na masmorra foi ótimo para mim. Eu não precisei trabalhar tanto, eu tive tempo para meditar, eu pude orar, pensar em Deus, na vida. E tem mais um detalhe que o senhor está esquecendo. Eu tenho minha mão perfeita. Se eu estivesse com o senhor na caçada, o que teria acontecido? Eu teria virado sopa a essa hora. Veja como Deus é bom. Nem todos nós temos essa possibilidade de ter uma experiência de transição da incredulidade para a fé, como esse rei teve. Em geral, a nossa transição ela é mais gradativa, ela é mais lenta. Mas é importante nós realizarmos essas 3 etapas que Jesus sugere no texto, mas principalmente chamamos a atenção para esta conclusão de Jesus. Não volte para a aldeia, vá para a tua casa. Como é importante isso, refletirmos nisso, porque Emmanuel diz que a gente vive voltando para a aldeia, o tempo todo. A gente acredita desacreditando, a gente confia desconfiando, a gente tem esperança se desesperando. O tempo todo estamos voltando para a aldeia da incredulidade. Mas o Cristo convida: volte para a tua casa, não para a aldeia. E aqui é muito interessante, porque o texto sugere 2 coisas. Ou pode ser a casa como ambiente doméstico, a família, onde temos deveres definidos pela reencarnação, e é ali que a gente ganha a partida, como se diz, porque como nos fala o próprio Emmanuel através do Chico, é entre as 4 paredes de uma casa que Deus testa os nossos valores morais. Longe dos aplausos públicos, é ali que Deus experimenta se nós já estamos vivendo os valores que nós gostamos de falar para os outros, que nós gostamos de espalhar para os outros. É ali que nós temos a possibilidade de viver esse amor amadurecido, não esse amor imaturo. Eu só amo, se eu for amado. Isso é amor imaturo. Temos que viver esse amor amadurecido. Eu sou amado porque eu amo. E amar pressupõe respeitar o outro, preocupar-se com o outro, respeitar a liberdade do outro e nunca tratá-lo como objeto. E isso eu tenho que viver entre as 4 paredes de um lar. Por isso Cristo sugere: volte para casa, reveja a sua conduta dentro do lar, porque é ali que começa tudo. É ali que começa tudo. Mas não só o lar, como casa, moradia física,
Quando Jesus fala volte para casa ou vá para casa, está nos sugerindo o texto algo muito mais transcendente que essa coisa chamada casa mental. André Luiz, no excelente livro Mecanismos da Mediunidade, nos explica que todo espírito é um foco de vida. Todo espírito é um foco de energia, encarnado ou não. Sempre que nós pensamos, e a gente faz isso 24 horas por dia, nós estamos arremessando para fora de nós ondas mentais, que André Luiz chama de ondas mento-eletromagnéticas, porque as compara com as ondas hertzianas de rádio e TV. Quando eu penso, eu arremesso para fora de mim ondas mentais que vão se casar automaticamente, isto é, sem fazer força. Eu não preciso fazer força. Eu pensei, existe uma comunhão automática com aquele que está pensando na mesma onda vibratória que eu, na mesma frequência. E isso se casa automaticamente. Então, se eu sou uma pessoa triste, melancólica, que só olha o lado negativo da vida, eu estou arremessando minha onda mental para casar-se com outras criaturas, encarnadas ou não, que fazem o mesmo. Eu induzo a criatura a pensar assim e a criatura me induz de volta a pensar da mesma forma. Então, o desafio na mediunidade com Jesus é arremessarmos o nosso pensamento, ou nossa sintonia mental, para a direção de espíritos melhores do que nós. Através desses valores que o Evangelho nos ensina a cultivar, dos quais a gente está lendo vários ali, respeito, amor, caridade, confiança, seriedade. Cultivando esses valores, nós arremessamos para fora de nós pensamentos ou ondas mentais que se casam com espíritos benevolentes e sábios que nos ajudam, que nos induzirão a mudar a nossa onda mental, porque em geral, meus amigos, como nós passamos muitos séculos entre os mundos primitivos e de expiação e provas, nós geralmente cultivamos ondas mentais voltadas para a satisfação de paixões e desejos materiais. Como por muito tempo a gente só movimentou a vontade, ou procurando a caça, a comida ou o parceiro, só buscando as nossas paixões materiais, por isso que a gente tem dificuldade quando a gente lê o Evangelho, e o Evangelho nos convida à reforma íntima, renúncia, paciência, compreensão, tolerância, oferecer a outra face, perdoar. Nós não estamos emitindo ondas mentais nesta frequência. Agora que a gente está começando a fazer isso. Por isso que é muito difícil o processo de renovação íntima. Porque a gente cultivou por larga faixa de séculos a movimentação da vontade só na satisfação dos nossos caprichos, dos nossos interesses, das nossas paixões. Este é o convite do Evangelho para modificarmos o nosso tônus mental. E assim, ao invés de buscar só dominar, nós nos autodominarmos. E em vez de buscar o prazer nosso, pessoal, vamos começar a buscar o prazer de servir, o prazer de estudar, o prazer de ajudar. Por isso Jesus sugere, volte ou vá, para a sua casa. Busque a sua casa mental. Quanto a gente não tem que pensar nisso, meus amigos? Quantos de nós hoje não vivemos aquele processo chamado auto-obsessão? No meio espírita, é muito comum a gente falar da obsessão como a influência negativa que um espírito exerce sobre outro. Mas quando a gente lê a Revista Espírita de Allan Kardec, nós vamos encontrar uma frase extraordinária do codificador, onde ele diz que o ser humano, em geral, é o obsessor de si mesmo. Porque nós cultivamos muitos pensamentos negativos, enxergamos a vida acinzentada, triste, não entendemos os objetivos existenciais,
Enxergamos que só o outro é feliz, que Deus só ajuda o outro, não me ajuda, não conhece meus problemas, minhas dificuldades, não me atende às necessidades. E assim eu vou me perturbando, vou me auto-obsediando, como se diz. A auto-obsessão nada mais é que a influência mental negativa que um indivíduo exerce sobre si mesmo. E quais são as terríveis consequências disso? Muitas. Eu começo a atrair espíritos inferiores que sintonizam comigo. Eu vou me afastando das coisas de Deus. Eu tenho dificuldade de me relacionar no trabalho, de me relacionar na família. Eu vou perdendo as oportunidades de crescimento, tanto social como profissional e espiritual. Então eu preciso, primeiro, buscar a renovação mental. É o primeiro passo. Olha aí, vá para a tua casa. Olhar a vida de forma mais assertiva. Reconhecer as minhas fragilidades e trabalhá-las, não fugir delas. Que diz um nobre pensador que tudo aquilo que você mantém ou vive pensando, aquilo se cultiva, se perpetua. Tudo que você resiste, persiste. Tudo aquilo que você resiste em trabalhar, persiste em te incomodar. Então, examinar as fragilidades e trabalhá-las. E ver os pontos positivos e mantê-los. É o primeiro ponto. Olhar a vida de forma mais assertiva. Segundo ponto, confiança. Buscar esta fé que a doutrina espírita traz. Esta fé raciocinada, buscar a força dessa fé raciocinada, que, como diz Kardec, não deixa atrás de si nenhuma obscuridade. Se crê porque se tem certeza, e só se tem certeza porque se compreende. Isto é a fé raciocinada. Eu posso imaginar, por exemplo, que exista vida numa ilha deserta. Habitantes que passam ali seus dias, cultivam o seu alimento, retiram o seu alimento da terra, ali vivem. Mas o ideal é que eu não fique na imaginação. Eu organize uma expedição de cientistas, viaje até essa ilha e lá faça um levantamento. Olha, aqui vivem tantas criaturas, vivem desse jeito, trabalham desse jeito, desenvolvem-se desse jeito, e trago para o continente tudo isso documentado. Eu provei que existe vida lá. Provei como ela se organiza. Não é fruto da minha imaginação, é trabalho realizado. É mais ou menos assim que se baseia a convicção espírita. Kardec não imaginou o mundo dos espíritos. Foi o mundo dos espíritos que veio para nos trazer a informação que hoje nós temos e que dita ou deve ditar o rumo da nossa evolução. Ah, Joaquim, mas eu ainda estou com uma dúvida. Por que é que Jesus precisou dar 2 passes no cego? Será que faltou poder para o mestre? Por que ele não conseguiu curar no primeiro passe? Eu já vi passista aqui na casa que curou no primeiro. Por que Jesus não conseguiu? Bem, aqui também o texto nos sugere algumas hipóteses. Há quem diga que esse segundo passe de Jesus significa que nós, ao primeiro contato com o Mestre, geralmente não nos modificamos. É o que aconteceu com muitos dos apóstolos de Jesus. Apesar de terem visto tudo o que ele fez, no momento em que o Mestre foi preso e levado para a crucificação, debandaram. Ainda não haviam introjetado o Evangelho em si. O primeiro contato só não foi suficiente. É o que acontece muitas vezes conosco. Vivemos anos e anos dentro da casa espírita, só que nos comportamos mal, falamos mal do outro, desconfiamos de fulano, escutamos julgando, conversamos acusando, vivemos fingindo. Já tivemos um contato com Jesus, mas não foi suficiente. Precisa de algo mais. Esse algo mais está faltando. Mas nós permitiríamos, para ir fechando o nosso raciocínio, uma análise no seguinte sentido.
a partir do prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Espírito de Verdade abre esta obra monumental no primeiro parágrafo dizendo o seguinte, com a permissão dos senhores: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta, desde que recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e fazer o que mesmo? Abrir os olhos aos cegos. Jesus veio a primeira vez, cerca de 2000 e tantos anos. Esse primeiro contato não foi suficiente. Nós deturpamos a sua mensagem. Era necessária uma segunda intervenção, através da vinda dos Espíritos, como um imenso exército que se movimenta, para nos trazer a revelação do alto, e assim conseguir abrir os nossos olhos, deixar cair as escamas dos nossos olhos e compreendermos quanto tempo desperdiçamos conspurcando ou prejudicando a mensagem de Jesus. Enquanto não havíamos conhecido o Evangelho, nós caminhávamos como cegos, meus amigos, às tontas, batendo a cabeça. Hoje nós temos a ventura, não diria privilégio, porque a palavra não combina muito com os conceitos doutrinários, mas nós temos a bênção de encontrar na doutrina espírita novas frentes de trabalho, através do estudo, do trabalho voluntário, da prece, da leitura edificante. São tantas frentes de trabalho que nos permitem, aos poucos, irmos saindo da aldeia, das velhas conexões do passado, e fazendo essa busca da casa como sendo a comunhão com Deus. Muitos almejam receber o benefício da visão com Jesus. Todos nós queremos a visão com o Mestre, mas raros de nós estamos dispostos a escalar com Ele a montanha do trabalho e do testemunho. Reflitamos, meus amigos, uma coisa é receber a visão com Jesus, outra, bem diferente, é caminhar com os olhos fixos no Mestre, seguindo-lhe os exemplos. Que o Senhor nos abençoe e nos conserve em sua paz. Muito obrigado.